Conab projeta queda na produção do café. Preços em Nova York atingem maior alta em 13 anos. Quem traz pra gente os detalhes do mercado do café é o Joãozinho Grafista, com a sua análise gráfica. Acompanhe o Paracatu Rural pelo site paracaturural.com. Acesse e cadastre seu e-mail paracaturural.com. Análise de mercado do café, com Joãozinho Grafista. O possível início das chuvas nas próximas semanas nas regiões cafeeiras do Brasil está sendo monitorado pelos traders de café na Bolsa de Nova York. Na última quinta-feira, 19, o vencimento dezembro 24, mais líquido, terminou a sessão em baixa, 275 pontos, a 261,65 cents, 1,04%. Segundo o Broadcast Agro, de acordo com a Organização Mundial de Meteorologia, as chuvas previstas para as regiões de cultivo do Brasil até a próxima semana devem ser de fraca intensidade, insuficientes para alterar a umidade do solo ou induzir a florada dos cafezais. A umidade relativa do ar, porém, deve aumentar gradualmente, abrindo a possibilidade de chuvas mais intensas no fim de setembro ou começo de outubro, disse a empresa de meteorologia. As informações são do Conselho Nacional do Café, o CNC. As instabilidades climáticas registradas em todo o mundo têm refletido também nos preços do café. Durante a terceira semana de setembro, as cotações em Nova York atingiram o maior nível em 13 anos, em dias que foram marcados por volatilidade. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, comenta as movimentações do mercado do café. Ele projeta a chamada realização de lucros em caso de chegada das chuvas aqui no Brasil. Olá a todos do programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 24 anos como Joãozinho Grafista. Finalmente as chuvas chegaram, ainda bem localizadas. Não esperava até um razoável volume como caiu nesta semana que passou em Patrocínio e outras cidades aqui da região, do Cerrado Mineiro, mas a média, mais ou menos pelo que eu andei apurando, em torno aí de 9 milímetros aqui em Patrocínio, capital nacional do café. Lógico que as chuvas precisam ter um bom volume e principalmente não só aqui no Cerrado, mas no sul de Minas, para abertura de florada, para como vai ser a próxima safra. Tivemos dados importantes ao longo da semana que passou, de números da Conab, vou estar falando para vocês. E a gente sabe que o americano, eles sempre falam a 12 milhões de sacas do que a Conab fala, os números. Cada empresa tem uma sua metodologia. Então, eu não conheço a forma que o USDA calcula, mas enfim, sempre falam 10 milhões a mais. Eu até imagino que esses 10 milhões a mais é o famoso café remanescente. O que é o café remanescente? Aquele café que está na mão do produtor. Pode ser esse número ou não, eles usam outro cálculo. Mas enfim, vamos falar como sempre, primeiro do gráfico. Na quinta-feira o mercado, com a notícia das chuvas, abriu em realização de lucros, chegou até a cair bem na quinta-feira, nas primeiras horas do dia, testando a mínima de 257,30. Então, quer dizer, o mercado chegou a cair 700 pontos, depois foi melhorando, mesmo assim acabou fechando em queda 275 pontos. Ao longo da semana também foi uma semana volátil. Na segunda-feira o mercado continuou a subir, um movimento de alta, mas fez máxima nova, máxima do ano, máxima dos últimos 13 anos, a 271,80. E aí o mercado foi perdendo força, fez uma clássica figura que eu sempre comento aqui com vocês. Dessa vez é uma figura forte de topo, que a gente chama de martelo invertido. Então, graficamente falando, a gente ainda está num longo canal de alta. Esse canal de alta começou em maio desse ano. A gente tem um suporte atualmente nesse canal aí em torno de 238 e a resistência 280, e o que a gente chama de 50% do canal, uma linha imaginária de 50%, seria em torno
dos 260. Então aquela história, acima de 260 o mercado vai para 280, abaixo de 260 o mercado vai para 240, 238. A média móvel de 100 dias está em 233, então na minha opinião é uma média móvel importante aí, né, dos últimos 100 dias. Aí sim, esse se perder, pode ter certeza que o mercado vai buscar os 220, 210, 190. Eu acho que pode testar esses números com aquela famosa frase, né? O mercado trabalha boato e fatos, não só o café, como todas as commodities, metais, ações, mas é aquela frase: sobe de escada, desce de elevador. Então, na minha opinião, com 24 anos, quase 25 anos já de mercado, vou completar em novembro, eu vejo esses números, já vi esse filme N vezes, né, nesses 24 anos, 25 anos de mercado. Então, quer dizer, se vier as chuvas mais consistentes, como alguns serviços de meteorologia falavam que era mais um volume a partir dessa metade do mês de setembro, agora já falo em outubro, mas se vier uma chuva mais volumosa, é aquela história. Então a tendência é o mercado realizar e realizar forte. Da mesma forma que ele saiu, né, especulando com o clima, né, sei lá, desde agosto ali, saindo de 220 para 280, ou até saindo de 190 para 270. É normal o mercado realizar? É normal. E principalmente se vierem as chuvas, na minha opinião, nós vamos ver o mercado testar os suportes que eu comentei, tá? Voltar a ver o mercado a 240, quem sabe ver o mercado a voltar a 220, quem sabe ver o mercado voltar a 200, 190, por causa das chuvas. Lógico que graficamente falando, quer dizer, se o topo do canal é 280, se romper, próximo topo, né, objetivo de Fibonacci, né, 300, 310, mas com as chuvas vindo, eu descarto essa possibilidade. Claro que é minha opinião, mas é um alerta que eu dou para vocês, produtores. Como é que ficou o mercado físico ao longo da semana? Preços baixos, então, como o mercado acabou realizando na quinta-feira, seguindo as perdas do Arábica na Bolsa de Nova York e do Conilon em Londres. Com esse cenário, o dia foi calmo na comercialização, com um vendedor retraído e com negociações envolvendo apenas pequenos lotes. Então, vamos lá, sul de Minas Gerais, café Arábica, bebida boa, 15 de catação ficou em 1.460 a 1.465, contra 1.480 a 1.485 na quarta-feira. Cerrado Mineiro, Arábica bebida dura, 15% de catação, teve preço de 1.470 contra 1.490 na quarta-feira. O café Arábica Rio tipo 7 Matas de Minas, 20% de catação, teve preço de 1.210, 1.215. E o Conilon tipo 7 em Vitória Espírito Santo ficou em 1.490, 1.495. Então, quem diria, a gente está vendo um Conilon 20, 30 reais a mais que o Arábica. E, com certeza, por causa de preocupações com a safra brasileira do ano que vem. O ano de 2024 deve ser de queda na produção de café no Brasil. A projeção é da Conab em seu levantamento divulgado no último dia 17 de setembro. O Joãozinho Grafista comenta os fatores que podem levar a essa queda, uma vez que ainda há um percentual a ser colhido no ciclo atual. As chuvas dispersas e o calor intenso estão entre os motivos que podem concretizar os números divulgados pela Conab. Então vamos lá, vamos para as notícias que impactaram o mercado ao longo da semana. Como eu falei, a principal notícia da semana realmente foram os números da Conab, e com 96% da área do café já colhida no final de agosto, a safra de 2024 está estimada em 54,79 milhões de sacas beneficiadas, uma redução de 0,5% se comparada com a produção obtida em 2023. Os dados, então, são do terceiro levantamento da cultura. Foi divulgado anteontem, na quinta-feira, dia 19 de setembro, pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Se não me engano, eles tinham falado anteriormente em 58 milhões de sacas, então, mais ou menos como os produtores já vinham falando, na média, em torno de 3 milhões de sacas aí de
perda, né, por causa do clima. E é isso aí, o clima exerceu influência, de acordo com a Conab, né, influência entre o segundo e o terceiro levantamento realizado por eles, frustrando algumas estimativas que apontavam para um bom potencial produtivo das lavouras. O início da atual safra indicava um novo crescimento da colheita, considerando a situação das lavouras na época e o ciclo de alta bienalidade. No entanto, as condições climáticas adversas, como estiagem, chuvas esparsas e mal distribuídas, juntamente com altas temperaturas durante as fases de desenvolvimento dos frutos, reduziram as produtividades previstas inicialmente. Com isso, a produtividade média nacional de café está estimada em 28,8 sacas por hectare, 1,9% abaixo da safra 23. Para o Arábica, a estimativa aponta para uma produção de 39,59 milhões de sacas, ainda representa, olha só, um crescimento de 1,7% acima da safra anterior. Quer dizer, cadê a seca, né? Apenas Minas Gerais, principal produtor de café no Brasil, será responsável pela colheita de 27,69 milhões de sacas dessa espécie. Aí sim, uma redução de 3,4% em comparação ao total colhido na safra anterior. Essa redução se deve à estiagem, acompanhada por altas temperaturas durante o ciclo reprodutivo das lavouras e agravadas a partir de abril, quando as chuvas praticamente cessaram em todo o estado. E graças a Deus tivemos chuvas aqui em Patrocínio nesta semana. Falaram do Conilon, tá? Cenário semelhante então é verificado nas regiões produtoras de Arábica no Espírito Santo, Rio de Janeiro e áreas do Cerrado Baiano, onde o incremento projetado deverá ser menor que o inicialmente estimado. Para o Conilon é esperado uma queda de 6% na produção, estimada em 15,2 milhões de sacas. No Espírito Santo, principal produtor de Conilon do país, a safra está estimada em cerca de 9,97 milhões de sacas, uma redução de 1,9%. As informações aí são da Agência Safra e Mercado e da Conab. Bom, antes de falar do físico, uma notícia que me chamou a atenção, saiu na agência Safras Mercado, né, compilado também da agência Reuters, que os preços de exportação do café lá do Vietnã e da Indonésia caíram para descontos em relação ao benchmark internacional nesta semana, já que os preços do Conilon em Londres subiram em meio a preocupações com a oferta no Vietnã e a redução da demanda na Indonésia, disseram os traders nesta quinta-feira. Os agricultores do Planalto Central, a maior área de cultivo de café do Vietnã, venderam os grãos tipo café por lá, o Coffee VN DAC, por 123.123.400 dongs. Isso equivale a $5 acima da faixa de 121.500 dongs da semana passada. Logicamente o mercado se sobe, o físico tem que acompanhar. De acordo com os comerciantes, algumas partes do cinturão do café registraram chuvas devido à depressão tropical que atingiu a região. Foi um tufão, tá? Mas que as árvores manteram intactas, quer dizer, então o tufão não acabou prejudicando o café por lá. Tá? A nova safra do Vietnã começará oficialmente a partir do próximo mês, agora em outubro. A Mercantile Exchange of Vietnam informou que as exportações de café em 2024 podem cair para o nível mais baixo dos últimos 13 anos devido à baixa produção decorrente de impactos climáticos. Como dizem aqui nas Minas Gerais, cê tá doido. Vai café, vai safra, vai São Pedro, vai commodities. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural.
E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádiosnet. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entra em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Nós gastamos muito tempo e energia tentando conquistar coisas na nossa vida, né? Boas notas, uma vaga no time, um bom contra-cheque ou até mesmo uma vaga na faculdade. Nenhuma dessas coisas, nenhum desses objetivos é ruim em si. Mas se a gente não tomar cuidado, a mentalidade do trabalhar duro para se obter tudo começa a se infiltrar na nossa fé. Ser cristão poderia, assim, significar tentar ganhar o amor de Deus através do nosso próprio esforço. A beleza do Evangelho, no entanto, é que você não precisa ser bom o suficiente para que Deus o ame e o salve. Não há nada que você possa fazer para merecer o amor de Deus. Tudo que você tem a fazer é crer e assim receber. Então, nesta semana, faça exatamente assim. Passe algum tempo agradecendo a Deus pelo dom gratuito do seu amor. Diga-lhe que você não somente acredita, mas também o recebe. Que deseja encontrar maneiras de realmente aceitá-lo em todas as áreas da sua vida. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo encontro. Tchau, tchau, fica com Deus. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.